Bem, minha gente, olha, eu estou aqui na Ponta Negra, esse cartão postal da cidade de Manaus, essa cidade linda, essa cidade que eu nasci, que eu faço parte. Aqui de costa aqui para o Rio Negro, esse maior afluente do Rio Amazonas, sétimo maior rio do mundo em volume d'água. E eu de costa aqui para ele, eu lembrei que na minha infância eu ficava de costa para o Igarapé, porque a minha casa era de costa para o Igarapé. Era uma palafita praticamente, tá? Onde o igarapé passava quase por baixo da nossa casa. Mas foram tempos bons, tempos maravilhosos, inesquecível, a nossa infância tão linda. Tá? Me lembro do meu pai, Aurélio Miranda da Rocha, carpinteiro, da minha mãe Matilde Pinto Rocha, da minha irmã Graça, da minha irmã Fátima, da minha irmã Sandra, da minha irmã Rosa, da Lindomera, minha irmã, do meu irmão Aurélio, da minha irmã Socorro, do meu irmão Júlio, do meu irmão Fernando, do meu irmão Luiz, nosso caçula. E logo depois também veio a minha sobrinha Michela, que foi adotada pela minha mãe. Então, foi tempos bons na Jonatas Pedrosa com a Ipixuna, tá? Naquela descida, naquele buraco chamado, tá? Onde eu passei minha infância, naquela casa de varanda, onde me traz muitas recordações. Tá? Foi naquela casa de varanda, eu apenas criança, com 5 anos de idade, meu pai me levava nas obras que ele trabalhava. Por ser um bom carpinteiro, ele levava sempre um filho, que ele também era um bom pai. Ele sempre com a responsabilidade dele, trabalhador, dando sempre exemplo, não só para mim, mas para os meus demais irmãos. Então eu fui crescendo, com 5 anos de idade também ele me levava, meus pais me levavam para o mercado, fazer o mercado mais próximo era o mercadinho da Cachoeirinha, nós íamos dia de domingo, aos domingos inclusive. Eu ficava sonhando em tomar o mingau do Iboca, que chamado da época. Era milho e tapioca. Inesquecível esse mingau. E o tempo foi passando. Eu com 8 anos de idade, embalado nas redes de punho, mas sempre curtindo as músicas de Roberto Carlos, escutando nos vizinhos, porque na minha casa não tinha eletrola. Era uma casa muito simples, mas ali dentro daquela casa habitava o amor. E o amor, acima de tudo, foi crescendo conosco nos nossos corações. Havia respeito sempre, desde a minha infância. Respeito à minha formação, ao meu caráter, a minha formação foi familiar. Não faltávamos às missas aos domingos, na igreja de São José, outras vezes na igreja Santa Terezinha. E aos meus 6 anos, 7 anos de idade também, eu comecei a estudar numa creche circulista Menino Jesus, o meu jardim da infância. Eu lembro desse meu jardim da infância. Eu era muito criança, eu e meu irmão. E as minhas irmãs, como estudavam no Colégio Patronato Santa Terezinha, elas nos levavam para a escola todos os dias. E quando chegava na hora do recreio, na hora do almoço, elas iam lá e nos traziam de volta para casa. Mas aos 8 anos de idade eu já comecei a ser um empreendedor. A minha mãe, com aquela sapiência dela maravilhosa, ela cedo já fez com que eu tivesse responsabilidade. E aos 8 anos de idade eu comecei a vender picolé, pirulito, flores, rosas na porta do cemitério, carregava trouxa de roupa fazendo entrega, roupa da vizinha, inclusive a Dona Maria, que nós entregávamos, saímos de lá da Jonatas Pedrosa até a Barão de São Domingos. Olha só que distância, eu ainda criança. Mas é isso aí, eu tinha que trabalhar para ajudar no sustento da família. Tinha que ser assim, tinha que ser dessa forma, mas sempre estudando. Nas horas vagas, jogando bola, de vez em quando lá no oratório, tá? No oratório onde eu fiz o catecismo. Eu também sou oratoriano, é bom saber disso, eu sinto muito orgulho em falar todas essas coisas. Tá? Eu gosto de falar e dar exemplo para meus filhos de onde eu vi. Eu vi de daquele buraco, onde a tubulação passava na frente da minha casa, era a nossa rua. Mas eu sonhava um dia morar numa casa onde seria transitado carros, que o carro chegava até na porta da minha casa. Deus generoso comigo sempre, maravilhoso. Todos os meus sonhos, tá? Porque eu sou um sonhador, todos os meus sonhos são realizados porque eu mentalizo muito o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com a intercessão de Nossa Senhora.
Eu gostava muito de ler, a leitura para mim sempre foi, principalmente ler os romancistas brasileiros do passado, Gonçalves Dias, Machado de Assis, José Lins do Rego, Casimiro de Abreu, então eu ficava sempre encantado. Isso aí nas minhas horas vagas eu sempre gostava de fazer isso. A minha mãe, ela gostaria que eu fosse, quando eu crescesse, ela gostaria que eu fosse um militar. Ela gostaria. Meu filho, imagina você ser um capitão do exército, da aeronáutica, da marinha, imagina, meu filho. Eu digo, mãe, quem sabe um dia. Mas a minha carreira não foi de militar, apesar de eu ter servido na Força Aérea Brasileira, na FAB, que aqui em Manaus tinha base aérea, mas eu não segui a carreira militar. E eu, graças a Deus, eu sou formado em administração, sou professor, sou compositor, sou escritor, eu tenho músicas gravadas, tenho 3 livros, e isso aí faz com que eu sustente sempre, cada vez mais, esses meus sonhos. Tá? Hoje eu sou empresário também, mas com muita dignidade, com muito amor no coração. Eu construí uma família, juntamente com a minha esposa, há 38 anos casado, que é a Jane. Aí veio os frutos do nosso amor, daí veio o Leandro, a Mariana, aí logo depois vieram os netos, já chegaram os netos, João Gabriel e a Heloísa. E a minha vida de sonhador é essa, não, ela não para. Eu continuo sonhando. Eu sonho com as estrelas do céu, eu sonho com o próprio firmamento, eu sonho com a lua, eu sonho com as criaturas de Deus. E é tão bom você sonhar, é tão bom você realizar, é tão bom você trabalhar, é tão bom você fazer com que as pessoas estejam sempre em primeiro lugar. É tão bom saber que as pessoas devem ser valorizadas sempre, em todos os sentidos. A nossa vida é feita de alegria, de tristeza, e muitas das vezes a tristeza nós temos que abafar com as nossas alegrias. Nós temos que pensar e crer sempre no nosso Pai, no nosso Deus, que Ele é universal, que Ele é para todos. Eu peço muita força, tá, a Deus para que me dê sabedoria para me conduzir todos os dias da minha vida. Eu quero deixar de legado para meus filhos, para os meus netos, para as gerações futuras, tá? Que o Amazonas, ele é um sonho desse sonhador. Ele é um sonho, mas é um sonho do melhor em tudo. O Amazonas, eu sonho do Amazonas na melhor educação. Eu sonho do Amazonas na melhor saúde, a melhor segurança. Eu sonho para o Amazonas, sabe, mostrar ao mundo todas as suas belezas naturais, todo o seu potencial. O Amazonas é um potencial imenso e nós temos que valorizar isso, porque essa nossa floresta, ela oferece para nós tudo isso, não só pelo encanto que ela tem, mas por tudo que pode ser produzido, tá? Sem fazer com que ela seja agredida. O amazonense, o Amazonas se autossustentar. É muito importante para o nosso futuro. Às vezes eu falo de alegria e de tristeza, como eu falei. Teve agora o Covid, esses 2 anos de Covid, nesses 2 períodos, nós tivemos uma perda muito grande na família, tá? Mas a vida continua. Eu quero hoje oferecer o sol, as estrelas, a lua, todas as maravilhas da natureza que Deus fez para nós. Eu quero oferecer e transformar em saudade. Saudade da minha mãe, Matilde, do meu pai, Aurélio, da minha irmã Graça, da minha irmã Socorro, do meu irmão Aurélio, do meu irmão Júlio, que partiram dessa vida, tá? E nos deixaram na saudade. Mas a vida continua e eu sei que eles estão orgulhosos de mim, do meu trabalho, da pessoa que eu sou, porque eles conheceram, tiveram o privilégio de conhecer meu coração. Eu tive o privilégio de ser irmão deles, como sou irmão deles, como sou irmão da minha família que está aqui presente, e sou irmão de todos vocês, amigos, meus amigos que eu amo, que estão no meu coração. Juntamente com a minha esposa Jane, com meus filhos, que eu já citei, Leandro, Mariana, com meus netos, João Gabriel e a Heloísa, e com todos vocês. Olha, eu quero aproveitar e falar para todas as pessoas que estão me assistindo. Quero deixar uma frase, uma palavra de motivação. Aí vem a minha mãe no pensamento, quando ela dizia assim: aproveite o seu tempo, você ainda é um menino.
Amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Essa frase, tá? Faz parte de uma música do Roberto Carlos, mas a minha mãe também falava isso para mim, sempre me motivando e me incentivando. Portanto, gente, não desistam nunca de sonhar e de realizar e colocar em prática os seus objetivos. Tá? Fico muito feliz e agradecido e pedindo as bênçãos de Deus para mim, para minha família e para todos vocês que estão presentes e que estão me assistindo. Beijo.